Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e com muita vontade de aprender, né? Porque eu estou com vontade de ensinar. Então, em relação ao cabeçalho, não deixe de entrar em contato em caso de dúvida. Vocês encontram o número aqui, ó, nesse cantinho. Marque a turma para melhor identificação. Não deixe de colocar o nome e caso haja alguma intervenção em relação às atividades, não pôde fazer por força maior, deixe uma observação aqui. O celular pifou, né? Tá. Essa atividade é uma continuação da atividade da aula passada. É uma atividade de leitura e interpretação também, só que ela vai explorar os recursos expressivos, ou seja, os recursos semânticos, né? A semântica, ela explora o sentido que as palavras provocam. Em relação ao texto lido na aula anterior, né, Olhos d'Água, vocês vão reler esse texto, certo? E depois vão responder as perguntas pertinentes a esses tipos de recursos. Um dos recursos da semântica é a sinestesia, que ela valoriza o quê? A mistura, né, a combinação dos órgãos de sentido, certo? Então vocês vão observar numa das questões, eu acho que é aqui na questão A, da número 1. Se vocês observar aqui, ó, essa expressão cor tão úmida. Se vocês procurar, aqui tem tem envolvido, né, dois órgãos de sentido. Você precisa identificar esses dois órgãos de sentido. É paladar, a cor, ela reporta a visão, a audição, o olfato, paladar. E a cor e a úmida, né, a palavra úmida, ela está relacionada ao tato, ou à visão, o olfato, o paladar. Então vocês vão identificar e vão responder aqui, ó, na letra A. O que seria figura de linguagem? Você precisa saber o que é figura de linguagem para que você venha responder também algumas questões. No caso da figura de linguagem, são recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e não seria possível com o uso restrito e literal das palavras, certo? Então, as figuras de linguagem, elas são utilizadas para dar mais beleza ao texto, para a gente falar de uma forma diferente, né, do usual, apesar da gente utilizar algumas figuras de linguagem no nosso cotidiano, né? Quando você vai comprar Coca-Cola, quando você vai comprar Bombril, né, você utiliza a metonímia, você faz uma troca, né, da marca pelo produto, certo? Então a gente utiliza algumas coisas, as gírias também está incorporado algumas figuras de linguagem, né? Então, nessa questão aqui, ó, na letra B, vocês vão observar o sentido que as palavras provocam. Então vocês vão ler, isso aqui é uma questão de interpretação. Vocês vão ler e avaliar bem o sentido que as palavras estão provocando e responder. Aqui, ó, você precisa conhecer o recurso de aliteração, né? No caso aqui, é a repetição proposital do som. Ela tem esse propósito de repetir o som para provocar um efeito sonoro, né? Então, também é uma questão de interpretação, que vocês vão ter que ir lá ler o fragmento e identificar o sentido que a palavra está provocando. No caso aqui, ó, nessa questão aqui, vocês têm que ter esse conhecimento também da personificação. Basicamente, os conceitos, eles estão presentes aqui na própria atividade, né? São conceitos que vocês, presumo que vocês já sabiam, né? Já estudaram em séries anteriores, mas ela está aqui contemplada na própria atividade. Então, ó, a personificação é a figura da linguagem que atribui características próprias de seres humanos e outros seres. Neste caso aqui, a personificação também é uma figura de linguagem que ela
Diferente das outras, a personificação ela vai utilizar as características pertinentes a seres humanos, né? Ou seres que não, né? Animal, né? Sei lá. São características humanas. É, são utilizadas a seres que não têm vida, né? No caso, por exemplo, na fábula é comum a gente utilizar o recurso da personificação, né? Desde quando Raposa fala, né? Desde quando Cegonha fala, né? Então a personificação está presente nesses casos, né? Em que objetos inanimados, seres inanimados, eles estão ali interagindo como se fossem humanos. Então vocês vão observar no texto essas características, né, presente da personificação. Aqui vocês precisam também conhecer o que seria a classe de palavras para vocês conseguir fazer essa questão aqui. Se você não souber o que é classe de palavras, fica difícil para você compreender, né? Então, o que seria a classe de palavras? A classe de palavras. A classe de palavra ela pertence à morfologia. A morfologia é o que? É o estudo da forma, né? Então, como as palavras se formam. Quando ela é formada, a palavra, até então eu não estou falando de frases, nem orações, nem período. Eu estou falando só da palavra propriamente dita. Então, a palavra, quando ela é formada, ela recebe uma classificação. Então, são 9 classes de palavras. Por exemplo, eu tenho o artigo, eu tenho o substantivo, eu tenho o adjetivo, eu tenho o verbo, o pronome, o advérbio, eu tenho a interjeição, a preposição, né? E o numeral. Então, cada palavra que vai sendo constituída, ela vai recebendo uma classe, né? Então, e cada classe tem uma função. Então, você precisa perceber essas classes gramaticais para você compreender isso aqui, ó. A que classe de palavras essas palavras aqui, ó, pertence, certo? Na verdade, é uma palavra composta, né, por duas palavras para formar uma ideia. Então, que classe de palavra pertence à palavra boneca? Que classe de palavra pertence à palavra mãe? Então, você vai classificar essas duas palavras de cada item aqui, indicando que classe gramatical ela pertence. Se é verbo, se é advérbio, se é pronome, se é numeral, enfim. Agora, as reticências. Para que servem as reticências? Se você não souber para que ela serve, tem muita gente que usa, mas não sabe qual é o sentido dela, né? Para que a gente utiliza, né? Então, as reticências a gente utiliza primeiramente para interromper um pensamento, né, de forma que o leitor se submeta ao que seria enunciado ou imagine. Por exemplo, eu gostaria de... Então, aí você instiga a pessoa a tentar adivinhar o que você está pensando, né? Então, você começa, você fala assim, eu estudei muito, mas... Aí, pontinho, pontinho. Então, você praticamente induz a pessoa a deduzir o que você vai falar, né, em seguida. Para indicar hesitação também, comuns na oralidade, em trechos suprimidos de um texto. Por exemplo, se eu tenho um texto, eu quero exemplificar alguma coisa em relação a algum texto, só que esse texto, se eu colocar ele todo na íntegra, vai ficar muito grande. Então eu vou pegar uma parte, suprimir e colocar entre pochetes, né, e pontinho, pontinho. Significa que naquele intervalo tem alguma coisa antes, né, ou depois de um fragmento. E também para transmitir emoção e subjetividade de quem lê, né? Então você vai aguçar a subjetividade da pessoa que está lendo, certo? É basicamente isso, certo? Agora, a questão do ponto e vírgula também é importante você compreender
quando se utiliza o ponto e vírgula para você compreender essa questão, né? Porque aqui vai ter uma partezinha que está pedindo, né, esses conhecimentos. O ponto e vírgula, ele basicamente ele é utilizado para atribuir clareza a uma frase, de modo a organizar, né, os itens apresentados. Quando eu estou pontuando, por exemplo, geralmente no esquema a gente utiliza isso, né? O ponto e a vírgula. Se eu não terminei de colocar itens, né? Então eu vou colocando ponto e vírgula. Quando encerrou os meus itens, o último item, aí eu coloco ponto final. Então, ponto e vírgula também é para exemplificar isso. Ela também pode ser quando houver uma necessidade de uma pausa maior, né? Que a vírgula, o ponto e a vírgula, ela tem ela tem uma pausa maior que a vírgula, menor que o ponto final. O ponto final ele tem uma pausa maior, né, para haver uma quebra de uma ideia. Você quebra uma ideia para iniciar uma outra ideia. Então, essa é a função do ponto final, né, e finalizar um assunto e iniciar outro. Então, eu necessito uma pausa maior. Já o ponto e vírgula é uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, mas menor que o ponto final, certo? A vírgula também ela utiliza para separar itens, separar frases, né, orações, só que ela tem uma pausa menor, porque ela ainda está dentro do contexto, né? O ponto e vírgula ele destaca, né? E o ponto final ele finaliza uma ideia, ok? E por último, você precisa também entender o que é a comparação, que também é uma figura de linguagem, é um recurso utilizado também em textos literários, né? Principalmente no cotidiano, a gente utiliza muito, né, a comparação. A comparação é uma figura de linguagem que é caracterizada pela analogia explícita. Que seria analogia? É você pegar uma coisa já conhecida, algo já conhecido, para exemplificar outra coisa que você ainda não conhece, certo? Então, para facilitar, quando eu tenho uma ideia de uma coisa que já existe, eu exemplifico outra que ela tem um conhecimento similar para eu compreender outra coisa desconhecida, certo? Então, isso é analogia. E a analogia, ela é utilizada na comparação. E ela conta também com a presença da conjunção ou da locução conjuntiva comparativa. Sempre que eu vou utilizar a comparação, eu tenho que ter uma conjunção. E tem as conjunções que é típicas da comparação. A palavra como, por exemplo, é uma palavra típica da comparação. Eu utilizei como, claramente eu já identifico que eu vou fazer uma comparação, né? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, não deixe de entrar em contato. Aqui também, né? Aqui tem a característica do ponto, depois vocês lêem, que é importante também. Sempre que houver essas legendas assim, ó, vocês lê, porque ela vai nortear a atividade de vocês, ok? Então um beijo, fique com Deus e bora estudar, tá bom?